Desde o início da história, fomos apresentados a essa técnica, mas entender seu funcionamento nunca foi tão simples. Por isso, hoje vamos explorar em detalhes o que é uma expansão de domínio e quais são as mais poderosas, sempre levando em conta algo fundamental. Uma expansão de domínio é um reflexo direto da alma de seu usuário. Isso significa que duas pessoas com a mesma técnica podem criar domínios completamente diferentes, como vimos com Hakari e Yuta. E por isso faz zero sentido analisar uma expansão isolada sem considerar quem a utiliza. O usuário é a expansão. Antes de começar, quero saber o que você achou do final de Jujutsu Kaisen. Foi bom, ruim, normal? E você acha que a obra ainda vai continuar de alguma forma? Quero ver suas opiniões nos comentários. Hoje vamos mostrar as expansões de domínio mais poderosas de Jujutsu Kaisen, sempre com spoilers pesados. Então já sabe, se prepare. O que é uma expansão de domínio? A expansão de domínio é uma técnica avançada de barreira e representa o pico da feitiçaria em Jujutsu Kaisen. Em resumo, ela consiste em criar o domínio inato do usuário dentro de uma barreira infundida com sua técnica amaldiçoada. Dentro desse espaço, as técnicas do usuário se tornam muito mais fortes. Qualquer ataque tem impacto garantido, o famoso Suri Hit. Para ativar um domínio, o usuário realiza um gesto único, como se fosse um selo, mas nada a ver com Naruto apesar de parecer. Existem dois tipos principais. Domínios letais. Buscam matar. A barreira é carregada da técnica amaldiçoada do usuário, garantindo impacto e aumentando drasticamente o poder ofensivo. Domínios não letais. Forçam o inimigo a seguir regras específicas, funcionando mais como um campo de efeitos especiais do que como uma zona de execução automática. Expandir um domínio gasta uma quantidade absurda de energia amaldiçoada, ao ponto de deixar o usuário vulnerável por alguns segundos depois. Por isso, pouquíssimos conseguem usar mais de uma vez por dia, entre eles Gojo Satoru e Ryomen Sukuna. Como contra-atacar uma expansão de domínio? Existem defesas possíveis, mas todas difíceis. Domínio simples. Neutraliza temporariamente o impacto garantido do inimigo. Cesta de Vimioka, Hollow Wicker Basket, também anula o impacto garantido, mas não funciona contra domínios incompletos ou não letais. Flor que cai, devolve o ataque com a mesma força, mas não protege contra ataques físicos. Choque de domínios. A melhor e mais perigosa opção. Quando duas expansões são ativadas ao mesmo tempo, o domínio mais refinado vence, como vimos na luta entre Gojo e Jogo. Agora sim, vamos para o top. Começamos pelo mais misterioso de todos. Yuki Tsukumo, o domínio, nunca revelado, mas absurdamente perigoso. Yuki Tsukumo, uma feiticeira de grau especial, é um dos maiores mistérios da obra. Mesmo enfrentando Kenjaku, ela nunca usou sua expansão de domínio, e isso não foi por acaso. Kenjaku, um dos maiores especialistas em barreiras, deixou claro que, se Yuki tivesse usado sua expansão, o resultado da luta poderia ter sido diferente. Isso diz muito. Yuki já possuía controle sobre massa e conseguia criar um buraco negro, uma das técnicas mais impressionantes e perigosas de toda a série. Se ela realmente tivesse uma expansão baseada nisso, seria devastadora, possivelmente com golpes garantidos, com força gravitacional absurda. Manipulação extrema de massa dentro da barreira. Ataques inevitáveis com impacto esmagador. Mesmo sem vê-la em ação, sabemos que poucos na obra estariam acima de Yuki em termos de domínio. Por isso, ela abre nossa lista. Jogo, Caixão da Montanha de Ferro. A expansão de domínio de Jogo, chamada Caixão da Montanha de Ferro, é uma das manifestações mais intensas e destrutivas do poder elemental em Jujutsu Kaisen.
Jogo, apesar de ser frequentemente subestimado por causa de seu temperamento impulsivo e arrogante, é um dos espíritos amaldiçoados mais poderosos da era moderna, e sua expansão deixa isso claro quando analisada com profundidade. Quando Jogo ativa seu domínio, o ambiente se transforma no interior de um vulcão vivo. O chão se abre em fissuras que expelem magma incandescente. As paredes do espaço se movem como se fossem placas tectônicas vivas, e colunas de fogo erguem-se de forma caótica. Todo o cenário é uma simulação extrema de pressão geológica e calor, refletindo diretamente sua técnica inata de manipulação de magma. O caixão da Montanha de Ferro não é apenas quente. Ele é letal no instante em que o alvo entra. Dentro do domínio, o impacto garantido faz com que Jogo possa controlar qualquer superfície vulcânica e atingir o inimigo com jatos de lava, explosões subterrâneas e ondas de calor impossíveis de evitar. Não existe esquiva possível. Mesmo exorcistas altamente treinados seriam incinerados antes de conseguirem formular uma estratégia básica. O ponto importante aqui é entender a natureza da lava no universo de Jujutsu Kaisen. Não estamos falando de calor natural. Estamos falando de lava imbuída de energia amaldiçoada, amplificada pela raiva, arrogância e obsessão de Jogo. A temperatura e a força destrutiva dentro do domínio são muito superiores às de qualquer fenômeno natural. O simples ato de permanecer de pé nesse espaço já exige resistência extrema. Em nível ofensivo, poucos domínios têm um poder bruto tão evidente. Mas o verdadeiro problema do caixão da Montanha de Ferro sempre foi o mesmo: o adversário. Jogo, apesar de poderoso, enfrentou o pior oponente possível para um domínio baseado em impacto garantido: Gojo Satoru. Durante o confronto entre os dois, Jogo ativa seu domínio na esperança de aprisionar Gojo num ambiente onde a força destrutiva seria suficiente para derrotá-lo. No entanto, o vazio ilimitado de Gojo ultrapassa completamente o caixão da Montanha de Ferro. O domínio de Jogo é engolido e desfeito instantaneamente, sem esforço. Esse momento traumatiza Jogo profundamente. A partir dali, ele evita usar seu domínio contra adversários que poderiam ter qualquer chance de revidar, principalmente Sukuna. Não porque o caixão da Montanha de Ferro seja fraco, mas porque Jogo finalmente percebe o abismo entre seus poderes e os verdadeiramente absolutos. Mesmo assim, é importante entender que sua expansão é devastadora contra a maioria dos exorcistas. A vastidão do ambiente, a intensidade da lava, a impossibilidade de escapar do impacto garantido e o controle total de Jogo sobre o cenário fazem desse domínio uma ameaça mortal em qualquer luta equilibrada. Além disso, Jogo é excepcionalmente hábil em manipular o ambiente vulcânico. Ele pode mudar a viscosidade da lava, criar colunas de erupção instantâneas, aumentar a pressão interna das crateras e gerar explosões semi-controladas que funcionam como projéteis naturais. No domínio, cada ataque é fatal não só pela técnica, mas pelo ambiente inteiro operando como arma. Outro ponto importante é o psicológico. Jogo, ao contrário de muitas maldições impulsivas, luta melhor quando está confiante. Dentro de seu domínio, essa confiança se amplifica, tornando-o mais agressivo, mais rápido e mais destrutivo. O caixão da Montanha de Ferro representa a essência de Jogo. Ele é quente e temperado, explosivo, imprevisível e violento. É um domínio que não tenta impor regras complexas, nem criar construções metafóricas. É pura destruição natural elevada ao máximo pela energia amaldiçoada. Se Jogo tivesse enfrentado qualquer exorcista que não fosse um dos mais fortes da história, sua expansão teria garantido vitórias esmagadoras. O fato de que ele enfrentou Gojo e tentou atacar Sukuna não diminui o poder real de seu domínio, apenas mostra o quão desequilibrado é o universo em que ele existe.
O Caixão da Montanha de Ferro continua sendo um dos domínios mais destrutivos já vistos, feito para matar de maneira inevitável e brutal. Naoya Zen-in, Palácio da Lua das Células do Tempo. A expansão de domínio de Naoya Zen-in é uma das mais peculiares, técnicas e cruéis de todo o universo de Jujutsu Kaisen. Ela aparece apenas depois de sua morte, quando Naoya retorna como um espírito amaldiçoado vingativo, completamente consumido por sua arrogância e obsessão por velocidade. É nesse estado que ele revela sua técnica máxima, o Palácio da Lua das Células do Tempo. O domínio se manifesta como um espaço escuro, silencioso e quase sufocante. Partículas flutuam pelo ar como se o ambiente estivesse preso em um lapso temporal contínuo. No centro, atrás de Naoya, surge um enorme olho formado por carne, evocando a sensação de que o próprio espaço está observando o inimigo. Mas a aparência do domínio é apenas consequência do que realmente importa, suas regras. A regra central, movimento a 24 quadros por segundo. O Palácio da Lua impõe aos alvos uma regra extremamente precisa. Dentro dele, todos os movimentos devem seguir a cadência de 24 quadros por segundo, exatamente como em uma animação tradicional. Isso significa que qualquer gesto, avanço, recuo ou tentativa de ataque precisa ser executado seguindo esse ritmo. Caso o alvo se mova fora desse intervalo, mesmo por um instante, o domínio aplica automaticamente uma punição devastadora. Esse castigo não é apenas dor ou lentidão. A técnica de Naoya atua diretamente nas células do corpo da vítima. Cada movimento fora da cadência correta resulta em várias partes do corpo sendo perfuradas, cortadas ou destruídas por impactos extremamente precisos. A lesão é instantânea, inevitável e cumulativa. A regra existe para complementar a antiga técnica de projeção do Zenin, mas em um nível muito mais avançado. Enquanto a projeção original travava o movimento do inimigo ao tocar o corpo, a expansão de domínio obriga todos a seguirem o mesmo ritmo que Naoya, transformando a luta em um ambiente onde somente ele está confortável. A letalidade do domínio. Na prática, o domínio funciona como uma combinação de campo de execução automática e prisão. O inimigo não pode simplesmente ficar parado, porque isso também conta como violação do ritmo. Ele não pode avançar rápido demais, não pode recuar rápido demais, não pode reagir rápido demais. A luta se torna um tabuleiro onde apenas Naoya conhece as regras, o tempo e o funcionamento preciso. É por isso que os cortes gerados pela técnica parecem cirúrgicos. Cada impacto atinge o corpo exatamente onde deve, como se Naoya estivesse desmontando o adversário peça por peça. Daido e Mio, durante o confronto, sofrem danos severos simplesmente por tentarem se mover dentro do domínio. O campo não perdoa erros, e lutar contra Naoya dentro dessa regra é quase impossível. O ponto fraco revelado na luta. Mesmo assim, existe uma exceção importante. Maki Zenin, por não possuir energia amaldiçoada após sua transformação, acaba se tornando imune ao efeito principal do domínio. Naoya precisa das reações do fluxo de energia do alvo para aplicar a punição automática, e Maki não oferece esse tipo de sinal. Isso quebra o ritmo da luta e permite que ela avance livremente dentro do domínio, ignorando completamente as regras. Naoya, que sempre confiou na velocidade como seu maior trunfo, acaba sendo derrotado justamente por alguém que está fora do sistema básico da feitiçaria. Conclusão. O Palácio da Lua das Células do Tempo não é apenas uma técnica poderosa. É uma das expansões mais técnicas e cruéis de toda a obra. Sua letalidade não vem de explosões ou força bruta, mas de regras inescapáveis que transformam o inimigo em um prisioneiro de sua própria movimentação.
É uma expansão que representa perfeitamente a personalidade de Naoya, rápida, precisa, arrogante e impiedosa. Yurguma, sentença mortal. A expansão de domínio de Hiromi Iguruma é uma das mais únicas, complexas e inteligentes de todo o sistema de Jujutsu Kaisen. Diferente da maioria dos domínios, que se baseiam em força letal, velocidade extrema ou manipulação de espaço, Iguruma cria um ambiente onde o combate físico deixa de importar. Sua expansão transforma o campo de batalha em um tribunal completo, uma sala de julgamento construída a partir da própria técnica de energia amaldiçoada. O domínio é chamado de sentença mortal. O inimigo, ao entrar, perde completamente o controle da situação. Ele se torna automaticamente o réu. Iguruma assume o papel de acusação e um Shikigami gigante, conhecido como juiz, passa a controlar todo o processo judicial. A característica mais marcante desse domínio é que a violência é proibida enquanto o julgamento está em andamento. O inimigo não pode atacar, não pode fugir e não pode cancelar as regras. Está preso a um sistema em que qualquer resposta pode definir sua sentença. O funcionamento do tribunal. Assim que a expansão se ativa, o juiz apresenta uma acusação ao réu. Essa acusação é montada a partir de informações reais e verificáveis sobre a vida do alvo. O juiz possui conhecimento absoluto dos fatos, mas revela apenas o que é necessário para o caso. O réu então recebe 3 escolhas: permanecer em silêncio, negar a acusação, confessar o crime. A escolha influencia diretamente o resultado. É uma luta psicológica, estratégica e emocional. Iguruma, como acusador, pode contra-argumentar com base nos arquivos fornecidos pelo juiz. Todas as provas vêm em um envelope selado. O objetivo do julgamento não é descobrir a verdade, mas formalizá-la através da lógica estabelecida no domínio. As sentenças possíveis. Há 2 tipos principais de punição. Confisco. O réu perde sua energia amaldiçoada ou sua técnica amaldiçoada. Se o réu não possui energia amaldiçoada, o confisco recai sobre ferramentas ou habilidades alternativas. Isso por si só já é devastador. Um feiticeiro sem energia amaldiçoada perde quase toda a capacidade de lutar. 2. Pena de morte. A sentença mais grave. Neste caso, Iguruma recebe uma arma extremamente especial, a Espada do Carrasco. A lâmina da Espada do Carrasco ignora completamente a defesa do alvo. Basta um único golpe para matar, independentemente da durabilidade ou quantidade de energia amaldiçoada do inimigo. É uma arma feita para finalizar sem resistência. A espada só aparece quando o juiz determina que o réu merece a morte. Casos aplicados. Iguruma utilizou sua expansão de domínio em 2 ocasiões cruciais. A primeira foi no julgamento de Itadori Yuji, quando o acusou pelo massacre de Shibuya. Yuji não negou, o que influenciou o peso da sentença. Ainda assim, a complexidade moral do caso fez com que Iguruma não levasse a pena até o fim. A segunda foi contra Sukuna. A diferença é que Sukuna era um alvo que não poderia ser intimidado por lógica, mas sim manipulado psicologicamente. Mesmo assim, a expansão conseguiu impor regras e até forçar Sukuna a responder dentro do tribunal, algo impressionante. O fato de Iguruma conseguir fazer com que Sukuna participasse de um julgamento já mostra o peso e a força conceitual de sua técnica. Reflexo da alma do usuário, a expansão de Iguruma representa perfeitamente seu passado como advogado criminal. Ele transforma a luta em um processo judicial, onde estratégia e raciocínio valem mais do que força física. É um domínio que vence pela mente e não pelos músculos. Iguruma é um caso raro em Jujutsu. Alguém que atingiu o nível de expansão com pouquíssimo tempo de prática. Isso indica que sua capacidade como usuário é extremamente acima da média.
Sentença Mortal é uma das expansões mais criativas e perigosas da obra. É imprevisível, inevitável e totalmente dependente da inteligência do usuário, algo que torna Iguruma excepcionalmente perigoso. Yorozu, Tríplice Aflição. A expansão de domínio de Yorozu é uma das mais estranhas, simbólicas e subestimadas de todo o universo de Jujutsu Kaisen. Ela pertence a uma feiticeira da Era Heian, um período onde o poder amaldiçoado era muito mais brutal e instintivo. Yorozu sempre teve uma fixação peculiar por insetos, e isso se reflete totalmente em sua técnica e em seu domínio. Sua expansão é chamada de Tríplice Aflição. O domínio se manifesta como um espaço praticamente vazio. Não há estruturas grandiosas, templos, paisagens distorcidas ou ambientes infernais. Em vez disso, o cenário é preenchido por objetos que parecem flutuar de forma aleatória. Esses objetos, quando observados com atenção, são partes anatômicas de insetos, nervos ventrais, fragmentos de exoesqueletos, estruturas internas ampliadas ao ponto de se tornarem abstratas. Tudo no domínio representa a interpretação pessoal de Yorozu sobre a construção de insetos, um tema que sempre influenciou sua técnica inata. A técnica principal que Yorozu usa dentro da Tríplice Aflição é a construção, que permite criar objetos físicos a partir de energia amaldiçoada. Em um domínio onde impacto garantido se aplica, o potencial dessa técnica aumenta drasticamente. Yorozu pode criar estruturas com precisão absoluta, peso específico, propriedades físicas customizadas e formas que se adaptam exatamente ao alvo. Mas o maior destaque de seu domínio é sua arma definitiva, a Esfera Verdadeira. A Esfera Verdadeira é um objeto perfeito, impossível de ser afetado por forças externas e impossível de ser tocado. Sua forma é matematicamente absoluta e sua precisão é infinita. Ele representa o ápice da ideia de forma imbatível. A esfera não pode ser bloqueada, desviada ou destruída. Mesmo Sukuna reconhece que, por definição, ela é intocável. O problema é que criar algo perfeito exige um custo imenso. A construção consome energia de forma agressiva e uma esfera tão precisa exige uma quantidade absurda de controle. Por isso, Yorozu só usa a Esfera Verdadeira dentro do domínio, onde a precisão é garantida pela regra do impacto seguro. No combate contra Sukuna, Yorozu demonstrou a Esfera Verdadeira, mas não explorou totalmente o restante do potencial de sua expansão. Ela poderia ter criado múltiplas armas, estruturas e armadilhas, já que a construção dentro de uma expansão se torna praticamente ilimitada. Era possível, por exemplo, desenvolver artefatos com poder letal instantâneo apenas combinando formas simples com o impacto garantido do domínio. Existe uma razão para que ela não tenha feito isso. Yorozu não estava lutando com racionalidade. Sua obsessão com Sukuna e sua visão distorcida de amor bloquearam seu julgamento. Em vez de usar a expansão de forma estratégica, ela colocou todas as suas expectativas na Esfera Verdadeira, confiando cegamente que aquilo seria suficiente para derrotá-lo. Sukuna, por outro lado, nem se deu ao trabalho de ativar seu próprio domínio contra ela. Isso indica que, embora a expansão de Yorozu tivesse um potencial teórico enorme, sua execução prática naquele momento foi limitada pela própria instabilidade emocional da usuária. Ainda assim, Tríplice Aflição é um domínio perigoso. Sua força vem da combinação entre construção ilimitada, impacto garantido e a possibilidade de criar objetos verdadeiramente perfeitos. Em mãos mais estáveis e estratégicas, seria uma das expansões mais brutais da Era Heian. Yorozu é um exemplo clássico de como o usuário pode limitar a própria técnica. O domínio era forte. A usuária, naquele momento, não estava pensando como uma combatente, mas como alguém obcecada por Sukuna. Isso afetou o resultado. Kenjaku, profusão de útero. A
A expansão de domínio de Kenjaku é uma das mais enigmáticas, brutais e irônicas de toda a obra. Isso porque, ao contrário da maioria dos feiticeiros que dependem de barreiras complexas para construir seus domínios, Kenjaku consegue manifestar o seu sem usar qualquer barreira. E isso vindo justamente do maior especialista em barreiras de toda a série. O domínio de Kenjaku se chama Profusão de Útero. Ele se manifesta como uma torre grotesca, composta por incontáveis espíritos amaldiçoados comprimidos uns sobre os outros, quase como se fossem corpos empilhados em estado fetal. Cada camada da estrutura parece estar viva, contorcendo-se em dor, com rostos deformados que expressam agonia constante. A imagem por si só já revela o tipo de mente que Kenjaku possui. A ausência de barreira faz com que o domínio simplesmente surja no ambiente, expandindo-se em volume bruto como uma massa viva de maldições. Isso quebra completamente o padrão comum das expansões e coloca Kenjaku numa categoria muito especial. São pouquíssimos usuários que conseguem ativar um domínio completo sem barreira, e menos ainda os que o fazem com impacto garantido. A função principal do domínio é gerar uma onda de choque com impacto absoluto, capaz de destruir barreiras rivais e esmagar o alvo. Essa onda não é apenas um ataque físico, é energia amaldiçoada concentrada a partir de todas as maldições que compõem o corpo do domínio. A explosão resultante não só causa destruição massiva, como também desestabiliza técnicas que dependem de estrutura, como barreiras e armadilhas. Isso ficou evidente durante o confronto contra Yuki Tsukumo. Naquele momento, Yuki evitou ativar seu próprio domínio por confiar que Tengen seria capaz de gerenciar as barreiras e manter Kenjaku sob controle. Essa decisão se provou fatal. Quando Kenjaku finalmente liberou a profusão de útero, a onda de choque foi forte o suficiente para destruir a técnica de Yuki com um único impacto. A força foi tão extrema que colocou em risco uma das feiticeiras mais poderosas da história da obra. A natureza do domínio sugere que Kenjaku combina diversas habilidades herdadas ao longo de séculos. Como ele manipula corpos e cérebros, é possível que a profusão de útero seja uma fusão de múltiplas maldições reunidas durante sua vida, reaproveitadas como combustível para um ataque massivo. A ausência de barreira pode ser uma consequência de sua experiência com técnicas de manipulação e compressão de espaço, permitindo um domínio mais agressivo e menos estruturado. Por não possuir uma forma simétrica ou estável, o domínio também se torna mais difícil de desmontar. Tengen, que é um dos maiores especialistas do mundo em barreiras, teve dificuldades para identificar um ponto único de ruptura. Isso mostra que Kenjaku transformou sua técnica num instrumento imprevisível, algo que foge ao padrão tradicional da feitiçaria. A profusão de útero não é um domínio projetado para controle, refinamento ou estratégia direta. É uma ferramenta de destruição pura, uma arma criada para explodir o campo de batalha e eliminar qualquer oponente que confie em estrutura ou defesa baseada em energia amaldiçoada. Quando Kenjaku dispersa o domínio após o impacto, isso demonstra que ele possui controle total sobre a forma e o funcionamento da técnica. Não é um colapso forçado, mas sim uma desativação planejada, indicando que ele consegue manipular cada detalhe do processo. Profusão de útero reforça o nível absurdo de Kenjaku. É uma expansão que representa sua mente acumulada durante séculos fria, cirúrgica, amoral e sempre buscando um método mais eficiente, mesmo que esse método seja em essência uma monstruosidade viva feita de espíritos comprimidos. Akari, jogo mortal do ócio. A expansão de domínio de Kinji Hakari é, sem exagero, uma das mais criativas, imprevisíveis e visualmente caóticas de todo o Jujutsu Kaisen. Entre todos os domínios apresentados na obra, o de Hakari é o que mais se afasta dos padrões tradicionais.
Ele não cria um campo de execução automática simples, nem replica uma técnica física. Em vez disso, o domínio transforma a luta inteira num sistema de azar e recompensa, inspirado diretamente em máquinas de pachinko e numa série de mangá favorita do próprio Hakari. O nome do domínio é Jogo Mortal do Ócio. Quando Hakari ativa sua expansão, o inimigo é imediatamente envolvido por um espaço repleto de elementos visuais típicos de um pachinko: portas de estação, lâminas decorativas, roletas, caixas de som, indicadores de luz e janelas que exibem cenas da tal série Trem Privado de Amor Puro. O domínio não só replica a estética, como também impõe regras específicas que funcionam como mecânicas de um jogo de azar, e o alvo é forçado a participar dessas regras sem qualquer aviso prévio. Logo no início, um conjunto de letreiros e símbolos aparece, representando a probabilidade de Hakari alcançar o prêmio máximo. Esses indicadores podem surgir nas cores verde, vermelho ou dourado. Quanto mais próximos ele está do jackpot, mais numerosos e intensos esses efeitos se tornam. Dentro do domínio, Hakari precisa alinhar 3 números iguais, exatamente como nas máquinas de pachinko. Caso isso aconteça, ele entra em um estado absolutamente insano, o modo de invencibilidade conhecido como jackpot. O jackpot concede a Hakari energia amaldiçoada infinita durante 4 minutos e 11 segundos. Com essa energia, seu corpo se regenera automaticamente, mesmo sem dominar a técnica reversa. Isso significa que, nesse período, ele pode receber golpes fatais, ter órgãos destruídos ou membros arrancados, e ainda assim continuará lutando sem parar. É uma vantagem absurda. A melhor parte é que, após alcançar o primeiro jackpot, as probabilidades de conseguir o segundo aumentam drasticamente. Em outras palavras, quanto mais sorte Hakari tem, mais sorte ele ganha. Ele pode, na prática, emendar vários jackpots seguidos, mantendo-se praticamente imortal por longos períodos. Mas o domínio não se resume apenas a esse estado especial. O processo para alcançar o jackpot é a verdadeira essência do jogo mortal do ócio. Existem diversos cenários possíveis dentro da expansão, cada um inspirado em arcos da série fictícia que Hakari adora. Esses cenários funcionam como testes que o domínio apresenta automaticamente. Em alguns casos, Hakari precisa atingir determinados alvos dentro do prazo. Em outros, deve cumprir uma condição narrativa específica. O mais interessante é que o inimigo não pode interferir nesses cenários. Ele é obrigado a assistir enquanto Hakari tenta cumprir o objetivo. O tempo passa, a luta continua, mas o cenário é exclusivo de Hakari. Para o oponente, não há nada a fazer a não ser aguardar o resultado. Essa característica torna o domínio extremamente eficaz para manter a iniciativa durante a batalha. O jogo mortal do ócio também possui regras defensivas. Por exemplo, qualquer ataque direcionado a Hakari, enquanto a roleta está ativa, é automaticamente anulado, pois o domínio prioriza a execução de suas mecânicas antes da batalha física. Isso cria um ritmo incontrolável para o inimigo, que se vê obrigado a lutar enquanto Hakari constantemente recebe novas chances de alcançar o jackpot. No combate contra Charles Bernard, vimos como o domínio anula estratégias baseadas apenas em previsibilidade e leitura de movimento. Já na luta contra Kashimo, o jogo mortal do ócio demonstrou o impacto real do jackpot, com Hakari sobrevivendo a golpes que matariam qualquer outro usuário. É importante entender que esse domínio só funciona tão bem nas mãos de Hakari porque ele é naturalmente um indivíduo com sorte acima da média. Se outra pessoa tivesse a mesma expansão, as chances de acertar o jackpot seriam drasticamente menores, e o domínio perderia boa parte de sua força. Isso reforça que a expansão é um reflexo do usuário, imprevisível, explosiva e completamente baseada em risco. O jogo mortal do ócio não é uma técnica perfeita,
mas é uma das mais interessantes e perigosas da obra. Quando Akari acerta o jackpot, ele se torna praticamente invencível durante todo o período ativo. Yuta Okotsu, amor verdadeiro recíproco. A expansão de domínio de Yuta Okotsu é uma das mais versáteis, imprevisíveis e perigosas de toda a série. Assim como Hakari, Yuta pertence a uma categoria especial de feiticeiros cujo potencial bruto é anormalmente alto, mas no caso dele, isso se deve principalmente à sua ligação com Rika e à sua técnica inata, a capacidade de copiar técnicas amaldiçoadas. A expansão de domínio de Yuta se chama Amor Verdadeiro Recíproco. Quando Yuta ativa sua expansão, o ambiente se transforma em um espaço repleto de katanas espalhadas pelo chão, suspensas no ar ou fincadas em diferentes estruturas. Essas katanas não são armas comuns. Cada uma delas contém uma técnica amaldiçoada que Yuta copiou anteriormente. Ele não sabe qual técnica está selada em cada lâmina até o momento em que a utiliza. Isso dá ao domínio uma imprevisibilidade constante, tanto para Yuta quanto para o inimigo. É essencial compreender que essas katanas não se esgotam. Sempre que Yuta usa a técnica de uma delas e a lâmina desaparece, outra surge automaticamente no ambiente. Esse fluxo infinito de armas faz com que a expansão funcione como um arsenal ilimitado, pronto para lidar com qualquer situação. Além das katanas, o domínio apresenta faixas e ornamentos simbolizando união, eternidade e amor inabalável, elementos tradicionais da cultura japonesa associados a cerimônias e laços profundos. Esses símbolos são um reflexo direto da relação entre Yuta e Rika, que sempre foi o núcleo emocional e energético de seu poder. A expansão é, antes de tudo, a manifestação máxima desse vínculo. O impacto garantido do domínio faz com que qualquer técnica usada através das katanas seja executada com precisão absoluta. Yuta pode alternar rapidamente entre diferentes estilos de ataque, misturando técnicas incompatíveis umas com as outras e criando uma pressão constante no oponente. Isso torna quase impossível prever seus movimentos. No confronto contra Sukuna, esse conceito fica evidente. Yuta utiliza, por exemplo, a técnica de Charze, conhecida como bastão de guerra, permitindo que ele antecipe os ataques de Sukuna. Em seguida, ele ativa a escada de Jacó, a técnica de anjo, como efeito garantido do domínio. Isso força Sukuna a usar imediatamente sua cesta de Vimioka para proteger seus membros, provando como Yuta consegue reproduzir técnicas complexas e aplicá-las com precisão absoluta. A habilidade de Yuta em adaptar-se ao inimigo é o maior trunfo da expansão. Em combate, ele muda de técnica com a mesma naturalidade com que outro feiticeiro muda de postura. A combinação de arsenal infinito, impacto garantido e diversidade de técnicas faz com que Amor Verdadeiro Recíproco seja um dos domínios mais completos da série. O uso mais impressionante ocorreu durante a colônia de Sendai. Yuta enfrentou 3 usuários de técnicas extremamente distintas, incluindo 2 com expansões próprias, e conseguiu lidar com todos ao mesmo tempo. Isso mostra que sua expansão não serve apenas para um confronto individual, mas também para batalhas múltiplas, mantendo o mesmo nível de controle e letalidade. Esse domínio também revela muito sobre quem Yuta é. Apesar de toda sua habilidade, sua força vem de seus laços emocionais, especialmente com Rika. A expansão expressa isso ao transformar o campo de batalha num espaço onde o amor, representado simbolicamente pelas faixas, é a fonte de sua técnica. Não é apenas um domínio poderoso, é a afirmação do vínculo que define sua vida e sua identidade como feiticeiro. Amor Verdadeiro Recíproco é, portanto, um dos domínios mais equilibrados e perigosos da obra. Ele combina variedade, impacto garantido, imprevisibilidade e profundidade emocional, colocando Yuta entre os feiticeiros mais temidos do mundo. Mahito Auto-Encarne.
A expansão de domínio de Mahito, chamada Auto-Encarne, é uma das mais perturbadoras e letais de todo o Jujutsu Kaisen. Entre todas as habilidades apresentadas na obra, poucas refletem tão diretamente a essência do usuário quanto esta. Mahito é um espírito amaldiçoado que nasceu do medo humano da própria humanidade, da crueldade, da violência e da natureza caótica do ser humano. Sua técnica inata é a transfiguração ociosa, que lhe permite tocar uma alma e remodelar completamente o corpo físico de alguém. Sua expansão leva esse conceito ao extremo. Quando Mahito ativa o Auto-Encarne, um espaço negro toma forma ao seu redor. No centro, várias mãos gigantes surgem a partir do vazio, formando uma estrutura que parece uma flor composta de membros distorcidos. É uma representação visual perfeita do que Mahito realmente é, um ser que manipula almas com a mesma facilidade com que alguém molda argila. Dentro do domínio, o efeito mais importante é liberado. Mahito passa a atingir diretamente a alma do inimigo sem precisar tocá-la fisicamente. Essa é a grande diferença entre a transfiguração ociosa normal e sua expansão. Se fora do domínio, Mahito precisa do contato para deformar um corpo, dentro dele o simples impacto garantido da técnica já é suficiente para alterar a forma da alma do alvo. Isso transforma o Auto-Encarne em uma execução automática. Qualquer pessoa capturada dentro do domínio é imediatamente condenada a uma morte grotesca, já que a alma não pode se defender de maneira convencional. Mahito pode matar em instantes, remodelar o corpo do alvo ou transformar o inimigo em uma criatura amaldiçoada totalmente distorcida. O tempo de ativação do domínio é outro fator impressionante. Mahito consegue acioná-lo em apenas 0,2 de segundo. Essa velocidade faz com que seja quase impossível reagir, já que o inimigo não tem tempo para levantar defesas como domínio simples ou cesta de Vimioka. A expansão simplesmente se materializa e o efeito entra em ação. O momento decisivo para o personagem e sua evolução acontece na luta contra Nanami e Yuji. Durante o combate, Mahito ativa seu domínio de forma espontânea, resultado de um crescimento emocional forçado por uma experiência próxima da morte. Esse crescimento acelerado faz com que o domínio se espalhe sem controle. Nanami é imediatamente capturado. Yuji, ao tentar socorrê-lo, entra no domínio sem querer. Nesse instante, Mahito toca a alma de Yuji, mas encontra algo inesperado: Sukuna. O impacto de invadir o território da alma do Rei das Maldições faz com que Mahito seja repelido violentamente e sofra danos graves. Esse acontecimento altera todo o curso do combate e mostra que até mesmo uma técnica que toca a alma pode ser bloqueada caso o alvo possua uma entidade superior dentro de si. A expansão é o retrato perfeito da filosofia de Mahito. Ele acredita que o corpo humano é apenas uma forma temporária e que a alma é um brinquedo. Dentro do Auto-Encarne, ele tem controle total sobre essa estrutura, podendo remodelar a essência do oponente sempre que quiser. É importante lembrar que Mahito era, mesmo antes do domínio, um dos espíritos mais letais da obra. Sua capacidade de matar instantaneamente com um simples toque já o colocava num patamar elevado. Com a expansão ativa, ele se torna quase impossível de enfrentar de maneira tradicional. A única forma de resistir ao domínio seria possuir um nível extraordinário de controle de alma ou ter uma entidade superior como Sukuna. O Auto-Encarne é, portanto, uma das expansões de domínio mais cruéis e eficientes de todo o universo de Jujutsu Kaisen. Ele representa não apenas a técnica de Mahito, mas seu modo de pensar e sua visão distorcida da vida humana. É a manifestação máxima de sua existência como maldição. Gojo Satoru, vazio ilimitado. A expansão de domínio de Gojo Satoru, chamada vazio ilimitado, é uma das técnicas mais icônicas e aterrorizantes de todo o universo de Jujutsu Kaisen. Gojo é reconhecido como o feiticeiro mais forte de sua era,
e seu domínio reflete exatamente isso. Ele não se baseia em força física, manipulação de elementos ou regras complexas. Sua capacidade vem da própria natureza ilimitada de sua técnica, os 6 olhos combinado ao infinito. O vazio ilimitado cria um espaço que simula o universo, mas não um universo comum. É um ambiente repleto de galáxias, formações cósmicas, luzes distorcidas e estruturas impossíveis, como se o alvo estivesse diante de uma interpretação visual do infinito absoluto. Esse cenário não serve apenas para impressionar. Ele representa a função do domínio. A regra principal do vazio ilimitado é o bombardeamento infinito de informação. Ao entrar no domínio, o inimigo é exposto a uma quantidade absurda de detalhes, estímulos e percepções ao mesmo tempo. O cérebro do alvo tenta processar tudo, mas é incapaz de acompanhar a velocidade e a densidade da informação. O resultado é uma paralisia completa. O efeito é comparado a experimentar tudo e nada simultaneamente. Os sentidos continuam funcionando, mas não conseguem processar sequer um fragmento do que está acontecendo. O corpo paralisa, a mente congela e o alvo fica completamente vulnerável enquanto Gojo faz o que quiser no espaço físico. Esse é o verdadeiro poder do impacto garantido do vazio ilimitado. O inimigo não pode reagir porque não consegue existir funcionalmente dentro do domínio. Gojo é um dos poucos usuários capazes de ativar sua expansão de domínio várias vezes em um único dia. Isso acontece porque ele possui o domínio absoluto sobre sua própria energia amaldiçoada e pode recuperá-la utilizando a técnica reversa. Porém, esse uso repetido tem consequências. O excesso de ativação da técnica reversa, principalmente em conflitos prolongados, causa danos ao cérebro do próprio Gojo. Na batalha contra Sukuna, isso fica evidente. Durante a luta entre os dois, ambos acionam seus domínios repetidas vezes, criando choques sucessivos entre o vazio ilimitado e o santuário malevolente. A intensidade desse confronto é tão absurda que causa danos diretos ao cérebro de Gojo, reduzindo sua capacidade de manter o domínio estável. Mesmo assim, ele continua lutando como o usuário mais habilidoso do infinito já visto. A melhor forma de escapar do vazio ilimitado é tocando Gojo antes que a sobrecarga de informação seja totalmente aplicada. Porém, isso requer velocidade e precisão absurdas, além de um conhecimento profundo sobre como o infinito funciona. Sukuna conseguiu isso com uma pequena ajuda de suas adaptações estratégicas, mostrando que, apesar de perfeito, o domínio ainda possui uma brecha. Ainda assim, o controle que Gojo demonstra sobre sua expansão é impressionante. Ele consegue alterar o tamanho da barreira para aumentar a densidade de seu efeito, como fez em momentos-chave durante a luta contra Sukuna. Também é capaz de ativar o domínio de maneira extremamente rápida, usando isso como ferramenta para imobilizar temporariamente o adversário antes de desferir golpes decisivos. Mesmo com todas as suas vantagens, o vazio ilimitado acabou perdendo o confronto direto contra o domínio de Sukuna. Isso não significa que seja inferior em potência, mas sim que a experiência e as adaptações de Sukuna, aliadas às circunstâncias específicas daquela luta, definiram o resultado. O vazio ilimitado permanece como uma das expansões de domínio mais impressionantes e temidas do universo de Jujutsu Kaisen. Ele não mata por força física, e sim por colapsar a percepção do alvo. É uma técnica que simboliza a própria essência de Gojo, ilimitada, incomparável e avassaladora. Sukuna, Santuário Malevolente. A expansão de domínio de Ryomen Sukuna, chamada Santuário Malevolente, é um dos maiores terrores existentes no mundo de Jujutsu Kaisen. Não é apenas poderosa, é única, cruel e completamente diferente de todas as outras expansões já mostradas. Enquanto a maioria dos domínios depende de uma barreira para separar o interior do exterior, Sukuna simplesmente ignora essa necessidade.
O santuário malevolente é um domínio sem barreira. Isso significa que, quando Sukuna o ativa, o domínio se expande livremente pelo ambiente real, sem criar uma esfera fechada ou uma estrutura isolada. Ele rompe a regra básica da feitiçaria moderna e manifesta um território completamente aberto, funcional e com impacto garantido sem precisar de confinamento. Esse feito é tão raro que poucos feiticeiros da história foram capazes de fazê-lo. O ambiente do santuário malevolente é uma distorção de um templo budista, mas convertido em algo demoníaco. Pilares retorcidos, crânios humanos incorporados à arquitetura, entradas formadas por bocas cheias de dentes e ornamentos que parecem ter sido montados a partir de restos humanos. É um reflexo direto da natureza de Sukuna. Mas o que realmente define essa expansão é o alcance absurdo de seu impacto garantido. Dentro do santuário malevolente, Sukuna pode usar suas técnicas cortantes, corte e desmantelar com precisão absoluta. O alcance dessas técnicas chega a 200 metros de distância do ponto de ativação do domínio. Não existe defesa tradicional capaz de suportar isso por muito tempo. Corte ajusta automaticamente sua força de acordo com o alvo. Se o inimigo tem energia amaldiçoada, a técnica se adapta para penetrar suas defesas e destruí-lo. Já desmantelar funciona contra objetos inanimados ou estruturas, reduzindo-os a pedaços com facilidade. Essa combinação torna o santuário malevolente uma máquina de execução inevitável. Qualquer coisa viva ou inerte dentro do raio de 200 metros pode ser cortada instantaneamente. Sukuna também possui acesso à lâmina divina, uma variação de energia amaldiçoada que explode em forma de fogo ou impacto destrutivo. Essa técnica, dentro do domínio, se torna ainda mais letal, pois o impacto garantido assegura que nenhuma defesa tradicional irá desviar o ataque. Além disso, o domínio permite uma rota de fuga. Isso é um detalhe que muitos fãs ignoram. O santuário malevolente, por não ter barreira, cria uma abertura por onde o alvo pode fugir, porém, a existência dessa rota é irrelevante diante do alcance dos cortes. Mesmo tentando escapar, o inimigo continua dentro do raio da execução automática. Em outras palavras, existe uma saída, mas é inútil. A supremacia técnica do domínio fica ainda mais evidente na luta contra Gojo Satoru. Durante o confronto, ambos usaram suas expansões repetidas vezes. Inicialmente, o nível de refinamento dos dois domínios parecia equivalente, mas Sukuna fez pequenas adaptações que lhe garantiram vantagem. Ele moldou seu domínio para lidar especificamente com o infinito de Gojo. Ao mesmo tempo, o desgaste cerebral de Gojo por usar a técnica reversa continuamente reduziu sua capacidade de manter o vazio ilimitado estável. No choque final entre as expansões, o santuário malevolente rompeu a barreira reduzida do vazio ilimitado e o destruiu. Não foi apenas força bruta, foi estratégia, refinamento extremo e experiência acumulada por séculos. O santuário malevolente se mantém como a expansão de domínio mais letal e completa da série até agora. Seu poder vem da fusão entre habilidade, refinamento e massacre sistemático. É o domínio de um demônio que não se limita a matar, ele destrói de forma metódica e inevitável. Yuji Itadori, expansão de domínio sem nome. A expansão de domínio de Yuji Itadori é uma das mais estranhas, enigmáticas e difíceis de interpretar de toda a obra. Isso porque, ao contrário dos outros usuários, Yuji não possui um domínio estruturado, com regras claras ou uma técnica específica. Sua expansão não tem nome, não tem forma clássica e não segue os padrões da feitiçaria moderna. Ainda assim, é uma das expansões mais importantes da história, porque funciona em um campo que nenhum outro feiticeiro domina tão bem a alma. Yuji tentou utilizar sua expansão pela primeira vez durante o confronto direto com Sukuna, já nos momentos finais da obra.
Mesmo sem ter domínio técnico completo, ele conseguiu forçar a ativação após apenas um mês de estudo teórico com Kusakabe e Yuta. É importante lembrar que Yuji nunca teve um treinamento adequado em barreiras, nem aprendeu formalmente a criar um domínio completo. A expansão surgiu porque seu corpo e sua alma já sabiam, instintivamente, como ativá-la. Quando Yuji expande sua alma, o ambiente ao redor muda para aquilo que representa sua essência interior. O domínio se transforma numa visão distorcida de sua cidade natal, projetando lugares que fazem parte de sua memória e de sua percepção de vida. Não é apenas um cenário físico, é uma construção emocional. Elementos urbanos aparecem em diferentes períodos históricos, como se fossem sobreposições de lembranças, momentos e possibilidades. O inimigo dentro desse domínio não enfrenta golpes físicos, nem técnicas de energia amaldiçoada. Ele enfrenta a verdade emocional de Yuji. A intenção original de Yuji era romper o vínculo entre Sukuna e Megumi Fushiguro. Para isso, ele precisava atacar diretamente a alma de Sukuna, e sua expansão parecia ter sido criada exatamente com esse propósito. Yuji leva Sukuna por uma caminhada, mostrando trechos de uma vida comum, amizade, competição saudável, cotidiano simples, relações humanas simples. Ele tenta mostrar ao Rei das Maldições o que significa viver como um humano normal. A técnica não é um ataque direto, mas uma confrontação psicológica e emocional. É o oposto de tudo que Sukuna representa. A segunda metade do domínio é uma escolha. Yuji confronta Sukuna com duas possibilidades: viver uma vida comum ou reafirmar sua maldade absoluta. Dependendo da reação de Sukuna dentro desse espaço, Yuji pode manipular sua alma, cortar o vínculo que o conecta a Megumi ou reforçar seu próximo ataque. Esse é o ponto-chave. O domínio de Yuji não mata pela força, mata pela possibilidade de tocar diretamente a essência do inimigo. É praticamente uma versão emocional de uma execução de alma. No capítulo 166, o domínio mostra seu verdadeiro propósito quando Yuji finalmente consegue romper a ligação entre Sukuna e o corpo de Megumi. Para isso, ele corta a alma de Sukuna usando uma técnica que não pertence ao corpo, mas ao vínculo espiritual entre eles. A expansão serve como uma lâmina de precisão para separar entidades. A imagem final de Sukuna dentro do domínio, reduzido a uma forma infantil e parasitária, confirma o objetivo final de Yuji: expor a verdadeira natureza do Rei das Maldições e reduzir sua influência até sua forma mais vulnerável. A expansão também reflete a maior diferença de Yuji em relação a outros feiticeiros. Ele não é um usuário comum de energia amaldiçoada. Suas técnicas vêm da alma, não do intelecto técnico. A ausência de um nome para o domínio mostra que ele está incompleto, cru e instintivo. Mas isso não diminui seu impacto. Sua função é única. Ele não precisa de barreira, de regras, de impacto garantido tradicional. Seu ataque é interno, emocional e espiritual. Yuji é talvez o único personagem de toda a obra cujo domínio não visa dominar o corpo do inimigo, mas sua essência. É um território íntimo, construído a partir de dor, esperança e vontade. Uma expansão que não mata pela força, mas pela verdade. As expansões de domínio são, sem dúvida, o ápice do sistema de energia amaldiçoada em Jujutsu Kaisen. Cada uma delas revela mais do que poder bruto. Revela identidade, história, trauma, personalidade e propósito. É por isso que comparar domínios nunca é apenas medir força, e sim entender a alma de quem os utiliza. Vimos expansões baseadas em regras cruéis, como a de Naoja. Vimos tribunais inteiros julgando a alma humana, como em Iguruma. Exploramos obsessões antigas, transformadas em poder, como Yorozu. Testemunhamos monstros se manifestando sem barreiras como Kenjaku.
e vimos explosões de sorte e caos puro em Hakari. A versatilidade infinita de Yuta, a brutalidade psicológica de Mahito, o infinito absoluto de Gojo, a execução inevitável de Sukuna. E por fim, o domínio mais humano de todos, o de Yuji, que não tenta matar pela força, mas pela verdade. Cada domínio carrega um pedaço da obra e do próprio autor. E isso se reflete em como a história evolui e em como cada personagem deixa sua marca. Agora fica a pergunta para você que está assistindo: qual dessas expansões representa melhor o espírito de Jujutsu Kaisen? A técnica perfeita? A crueldade? A imprevisibilidade? Ou a vontade humana de nunca desistir como Yuji? Será que veremos novas expansões no futuro? Será que a obra realmente terminou? Ou será apenas o fim de uma fase antes de algo maior? O tempo vai responder. Obrigado por acompanhar o vídeo, por deixar seu like, comentário e inscrição. Nos vemos no próximo conteúdo.